Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos a cada domingo os textos que são propostos pela Igreja para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento. Meus amados irmãos, estamos aí no 5º domingo da Quaresma, no ano C, e o Evangelho de hoje vem nos trazer aquele fato emblemático, aquela passagem do Evangelho que praticamente todo mundo fala dela, principalmente as pessoas que têm uma grande inclinação para o modo de viver de mente laxa, ou seja, no laxismo. E também por pessoas que alardeiam uma falsa misericórdia, como se Cristo, por ser misericordioso, ele tivesse comunhão com o pecado, quando na verdade ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado. Meus amados irmãos, o Evangelho diz o seguinte para nós, vamos compreender de maneira muito sincera aquilo que o Evangelho de hoje nos traz. O Evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Então, a vida de Jesus é essa, ensinar o povo. E o que vem depois é consequência do ensinamento de Jesus. Por exemplo, todos os milagres que Jesus realiza foi realizado exatamente com o propósito de ensinar. Sempre você vai ver Jesus ensinando algo por meio do milagre realizado ou que realizara. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, a hipocrisia está aí. Jesus nunca foi mestre para eles. Mas querendo pô-lo à prova, ou querendo desdenhar de Cristo, eles diziam: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, manda apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Eles queriam que Jesus ficasse contra a lei ou que Jesus entrasse na pilha deles, fosse um legalista e apedrejasse também a mulher adúltera. Perguntavam isso não para experimentar Jesus, ou melhor, perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de acusá-lo. Então, se Jesus, por acaso, dissesse a lei manda apedrejar, então apedreje. Eles iriam dizer: vocês estão vendo? Ele não é tão santo, ele não é tão bonzinho como vocês estão dizendo que ele é. Ele é um dos nossos. Ele é assim como nós somos. Apesar que eles não iriam dizer um dos nossos, porque eles não iriam atirar no próprio pé, mas eles iriam dizer: ele não é tão bom como vocês pensam. Se Jesus simplesmente dissesse: soltem essa mulher, deixe que ela vá embora, eles iriam dizer: olha, o mestre de vocês, o pregador, o profeta, ele é contra a lei. E se é contra a lei, é contra Deus. E querendo pôr Jesus à prova, querendo arrumar a cilada para matar Jesus, eles faziam esse tipo de pergunta. Só que Jesus, meus irmãos, tinha um conhecimento infuso, dado pelo próprio Deus, um dom, do discernimento dos espíritos. E Jesus conseguia, só em olhar para as pessoas, saber de qual espírito ela estava sendo animada. Se pelo Espírito Santo, se pelo espírito da própria pessoa, a mentalidade humana, ou se pelo espírito de Satanás.
E vai dizer o evangelho de hoje: mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, acho que eles ficavam dizendo: mestre, e aí? A gente apedreja ou não apedreja? Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Então Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, sabendo que eles tinham pecado, e segundo alguns estudiosos, alguns biblistas, quando Jesus senta e se inclina, ali melhor dizendo, quando Jesus se inclina e começa a escrever no chão, algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que ali Jesus escrevia os pecados que aqueles homens também cometiam, os pecados contra os mandamentos, ou escrevia os mandamentos. E eles assim ainda não compreenderam o que Jesus havia dito. Então é aí que Jesus vai e diz a frase que é basilar do evangelho de hoje: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, ou seja, a lista de pecado era maior. A mente deles foram alcançada pela verdade. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus fica só com aquela mulher. E então entra aqui, meus irmãos, a verdadeira misericórdia, o verdadeiro juízo que é realizado por Jesus e que vai fazer com que aquela mulher experimente de fato a verdade e a misericórdia em sua vida, sem fingimento, sem alardear, sem ser alardeado uma misericórdia fingida. Veja o versículo 10, e no versículo 10 a 11, você vai ver que Jesus dá àquela mulher a sentença final. E esse versículo 10 e 11 do Evangelho é linkado com o versículo 18 e 19 da primeira leitura, como também é respondido pelo versículo 12 e 13 da segunda leitura de hoje. Veja o que diz o versículo 10 do Evangelho. Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. E aqui é onde está a maravilha do Evangelho de hoje, de maneira extraordinária. Eu também não te condeno. E aqui, meus irmãos, muita gente, para alardear uma falsa misericórdia, interrompe a fala de Jesus, corta a fala de Jesus pela metade e deixa-se pensar que Jesus simplesmente perdoa o pecado e não exige nada daquele pecador arrependido. Como se Jesus dissesse: não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, não importa o que você fará, afinal de contas, o meu amor é infinito. Não é isso que Jesus veio nos ensinar no Evangelho, meus irmãos. Veja, eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Aqui nos faz lembrar o Evangelho de terça-feira da semana passada, quando Jesus, encontrando aquele paralítico da piscina de Betesda, Jesus disse para ele: estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa ainda pior. Então veja, Jesus diz: Jesus dizendo: eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não
não peques mais. Ou seja, é o que diz a primeira leitura de hoje, a partir do versículo 18 e 19. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Então Jesus realiza na vida da prostituta, da mulher adúltera, melhor dizendo, coisas novas. E ele diz, não fique olhando, não relembreis coisas passadas. Jesus disse para aquela mulher, não relembreis. Quando ele disse, vai, não torne a pecar, Jesus disse, não relembreis a coisas passadas. Não olheis para fatos antigos. Tu eras adúltera, tu eras pecadora. Porém, eis que eu farei coisa nova em tua vida. E que já estão surgindo com o perdão recebido naquele momento. Naquele momento, quando a mulher não foi apedrejada, naquele momento em que Jesus diz, eu não te condeno. Ali já estava surgindo coisas novas. E o que eram essas coisas novas? Acaso não as pode ver, né? Acaso não as reconheceis? Que coisas novas? Tu não estás morta. Tu não fosses apedrejada. Já estás vendo aqui o novo surgindo em tua vida. Porém, ele diz, pois eu abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Nessa terra seca do teu coração, nesse deserto do teu coração, eu abrirei estrada nova para que tu possas andar por caminhos novos. Para que tu possas andar por caminhos novos. E se tu tiveres sede, eu abrirei rios na terra seca do teu coração. Porque, afinal de contas, a quem eu dou água, do seu interior flui um rio de água viva. Por isso, meus amados irmãos, é necessário fazer tudo aquilo que foi feito pelo apóstolo São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo do 8 ao 14, que é a segunda leitura de hoje. Mas nós iremos nos ater aos versículos 12, ao versículo 12 e 13 da segunda leitura de hoje, onde São Paulo vai dizer, como sendo perdoado também por Deus e descobrindo a riqueza que é Cristo Jesus, ele vai dizer, não que eu já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito. Não que essa mulher adúltera já tenha recebido tudo. Não que essa mulher adúltera já seja perfeita. Mas corro para alcançá-lo. Visto que já fui alcançado por Cristo Jesus, como ela já foi alcançada por Cristo Jesus. E ele diz, irmãos, eu não julgo